Segunda-feira, 23ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa segunda-feira, repercutimos mais imediatamente estes textos que ouvimos durante as celebrações de ontem, pelos quais nós nos aproximamos da revelação divina. E para nos aproximarmos da revelação divina, é preciso que nos aproximemos do revelador messiânico e escatológico, isto é, total, que é Cristo. Não por acaso, nas duas expressões pessoais do Pai, ele diz algo que foi dito a Israel: Israel, escuta o Senhor teu Deus. E assim, ama-o com todo o coração, toda a alma e toda a inteligência. Muito bem. Agora o Pai diz, primeiramente àqueles que estão em torno do batismo de Jesus, mas aos três apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João: esse é meu filho muito amado, escutai-o. Portanto, a igreja é esse espaço de repercussão da palavra, do gesto e da ação salvífica de Cristo. Porque graças à mediação sacramental, isto é, a mediação pós-pascal, nós não só estamos em contato com o passado, fixado nas Escrituras e desenvolvido na tradição da igreja, na vida da igreja, mas também atualiza-se a ação sacerdotal de Cristo em sua igreja, em particular pelo mistério da Eucaristia, que é a plena atualização com os frutos da redenção. Comunhão com Deus, visto que o pecado original foi superado. Comunhão com os homens, isto é, a começar pela igreja, através da fraternidade e da intercomunhão. E missão, já que toda a igreja apostólica o é, exatamente porque fomos enviados a anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a observar tudo o que ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, temos uma lógica que o sacramento realiza. Na sexta-feira, começamos a explorar esse tema tão delicado, que é não só o perdão, sim, não só o perdão, mas a correção. Nós sabemos como é arriscado corrigir. Diz um ditado anônimo: nunca corrija os ignorantes, eles vão ter raiva de você. Corrija os sábios, eles irão te agradecer. Na verdade, a correção, como eu disse na sexta-feira, implica em dois princípios. O primeiro, não corrigimos para que os outros se pareçam conosco. Corrigimos para que assemelhem-se a Cristo, isto é, a verdade. Ninguém na igreja pode corrigir baseado em opiniões, como ocorreu outro dia de alguém negar a comunhão a alguém que estava de joelhos. Isso é opinião, nada tem a ver com doutrina, ao contrário. Quando desejamos impor nossa opinião,
não conseguimos construir correção, pois a correção supõe a verdade. E o primeiro resultado da correção é a conversão, voltar à verdade, adequar-se à verdade, permitir que a verdade reestruture nosso modo de pensar e agir. O segundo elemento é o amor. Porque corrigir não é humilhar, desdenhar, nem acusar. Diz o Apocalipse que o acusador de nossos irmãos é o demônio, que os acusava diante de Deus noite e dia. Não somos acusadores uns dos outros, como também não somos juízes que possamos condenar os outros. Mas pela verdade, humilde e eficazmente apreendida, nós temos metro e parâmetros para reorientar a vida de quem está desviado. Porque a correção é a constatação do desvio da norma. A norma é o Evangelho, é Cristo e a Igreja. Corrigir é conquistar o irmão para Cristo. Por isso o Evangelho insiste numa progressão, e eu dizia na sexta-feira que a correção é um ato de estar em posse da verdade, e segundo, de amar o outro, desejando que ele se corrija, se aperfeiçoe, seja salvo, porque sem a verdade ninguém é salvo. A opinião não salva ninguém. E assim, a Igreja, o Cristo nos recomenda que passemos do nível interpessoal. Você se dirige a quem você vai corrigir, pessoalmente, e eu dizia na sexta-feira, olhos nos olhos. A hipótese que Jesus levanta é: este te ignora. Bonito que não há uma desistência por causa desta resistência. Com testemunhas, volta-se a questão. E por fim, a igreja. A igreja é a última instância, e aqui, o que Jesus quer dizer com a igreja? Ele quer dizer os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, as autoridades. Se a esta não der ouvido, excomunhão. Por que eu interpreto assim, excomunhão? Considera-o como um pagão ou um publicano. Porque logo depois, nesse capítulo 18, 15 a 20, encontramos a unidade do capítulo 16. É uma referência, na verdade, quando diz: tudo o que ligaste na terra será ligado no céu, e tudo o que desligaste na terra será desligado no céu. Portanto, não só se fala da correção, mas se fala, sobretudo, da igreja como esse espaço efetivo de correção e conversão. Não se pode viver na igreja fingindo que não estamos vendo erros. É preciso, na caridade e na verdade, buscar a correção deste erro por parte de qualquer membro da igreja. Repito, o padre está errado porque eu não gosto dele. Não, o padre está errado em alguma opinião ou posicionamento, porque a doutrina da igreja o mostra. Gosto não corrige. Já os
Os antigos diziam de gustibus non disputés, né? Gosto não se discute e nem é motivo de conversão. Portanto, a igreja permanece como esta sede das chaves. E por fim, Jesus fundamenta esse poder da igreja dizendo: a igreja, assembleia, comunhão é lugar da minha presença mesma. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Por isso a igreja no Brasil, diferentemente das outras igrejas que mantiveram o costume pré-conciliar, em que o sacerdote diz Pax tecum, e a Assembleia repete et cum espírito tuo. Paz esteja contigo e com teu espírito. A igreja do Brasil diz: o Senhor esteja convosco, Dominus tecum, Dominus vobiscum. E a igreja do Brasil responde: ele está no meio de nós, ao invés de dizer e com teu espírito. Para indicar essa vontade certa de viver a igreja como sacramento do próprio Cristo Pascal.